Você já reparou que basta uma pessoa bocejar perto de você para que, alguns segundos depois, você sinta uma vontade quase incontrolável de fazer o mesmo? Isso acontece mesmo quando você nem está cansado. E o mais curioso, até ler a palavra bocejar repetidas vezes já pode ter feito você bocejar agora. Mas por que isso acontece? Para entender, precisamos voltar a um tempo em que os seres humanos viviam em pequenos grupos, completamente dependentes uns dos outros para sobreviver. Não existia casa, não existia porta trancada, não existia segurança nenhuma além da atenção coletiva do grupo. E manter esse grupo sincronizado, acordado, alerta e agindo em conjunto, era uma questão de vida ou morte. É aí que entra o bocejo. Cientistas acreditam que o bocejo contagioso pode ter surgido como uma forma primitiva de sincronização social. Quando um integrante do grupo começava a sentir sono ou cansaço, bocejar funcionava quase como um sinal silencioso. Está na hora de descansar ou preciso ficar mais alerta. Ao se espalhar pelo grupo, esse sinal ajudava a manter todos no mesmo ritmo, descansando juntos, ficando alertas juntos, reagindo juntos a mudanças no ambiente. Só que o bocejo contagioso não é só sobre sono. Estudos mostram que ele está fortemente ligado à empatia. Pessoas mais próximas emocionalmente, como familiares e amigos íntimos, bocejam em resposta umas às outras com muito mais frequência do que estranhos. Isso sugere que o cérebro humano desenvolveu uma espécie de contágio emocional automático, uma forma de se conectar e sincronizar com quem está por perto, sem precisar de nenhuma palavra. No cérebro, os principais suspeitos por trás desse fenômeno são os chamados neurônios espelho. Eles são ativados tanto quando fazemos uma ação, quanto quando observamos outra pessoa fazendo a mesma ação. É basicamente o motivo pelo qual você sente vontade de bocejar só de ver, ou até de ler sobre alguém bocejando. Seu cérebro, de certa forma, está simulando a ação da outra pessoa dentro de você. Curiosamente, esse comportamento não é exclusivo dos humanos. Chimpanzés, cães e até alguns pássaros também demonstram bocejo contagioso, principalmente entre indivíduos que têm algum vínculo social. Isso reforça a ideia de que estamos falando de um mecanismo antigo, que atravessa espécies inteiras, ligado à necessidade de manter grupos coesos e sincronizados. Hoje, é claro, você não boceja durante uma reunião de trabalho porque precisa se manter alerta contra predadores, mas o mecanismo continua o mesmo. Seu cérebro está, sem que você perceba, respondendo aos sinais sociais das pessoas ao seu redor, exatamente como fazia há dezenas de milhares de anos. Então, da próxima vez que você bocejar só porque viu alguém fazendo isso, saiba que não é falta de educação nem coincidência. É o eco de um comportamento que ajudou grupos inteiros de seres humanos a sobreviverem juntos, sincronizados por muito tempo. Tem um detalhe curioso sobre o bocejo que a maioria das pessoas não sabe. Bebês começam a bocejar ainda dentro da barriga da mãe, muito antes de nascer. Ultrassons já registraram fetos bocejando por volta da 11ª semana de gestação. Isso intriga cientistas até hoje, porque nesse momento ainda não existe motivo nenhum de cansaço ou sono envolvido, o que sugere que o bocejo pode ter uma função ligada ao próprio desenvolvimento do cérebro, e não só ao sono. Outra teoria interessante, e que compete com a explicação da sincronização social, é a chamada teoria do resfriamento cerebral. Segundo essa ideia, bocejar ajudaria a regular a temperatura do cérebro. Ao abrir bem a boca e respirar fundo, o corpo puxaria uma quantidade maior de ar mais frio, que ajudaria a esfriar o sangue antes dele circular pelo cérebro. Isso explicaria por que sentimos mais vontade de bocejar em ambientes quentes, ou justamente nos momentos de transição, ao acordar ou pouco antes de dormir, quando a temperatura cerebral está mudando. Existe ainda outro ponto que intriga pesquisadores. Nem todo mundo boceja igual em resposta ao bocejo alheio. Estudos mostram que crianças muito pequenas praticamente não têm essa resposta contagiosa, e ela só começa a se desenvolver por volta dos 4 anos de idade, provavelmente porque está ligada à capacidade de reconhecer e se conectar emocionalmente com o outro, uma habilidade que ainda está amadurecendo nessa fase da vida. E tem um alerta real por trás disso tudo. Bocejar demais, sem relação nenhuma com sono ou tédio, pode ser, em alguns casos, um sinal do corpo pedindo atenção, já que esse comportamento também está associado a certas condições neurológicas. Por isso, bocejo excessivo fora do padrão normal não deve ser ignorado. No fim das contas, um gesto tão simples e automático como o bocejo ainda guarda mistérios que a ciência não resolveu completamente, e talvez seja exatamente por isso que ele continua despertando tanta curiosidade. Se curtiu essa segunda parte, deixa o like e se inscreve. Sempre tem mais para investigar por aqui.